O palhaço da vez Major Olímpio. Nesse caso o senador Palhaço Olímpio diz que grupos islâmicos estão se unindo com as Farc para fazer resgate no Brasil. Inimigos históricos unidos pelo senador eleito por São Paulo para novamente aparecer, como fez no caso Pessigny, onde um filho de um policial de 12 anos matou a família. Para se autopromover e ter visibilidade, tenta descredibilizar todos os órgãos investigativos, como o DHPP, conduzido na época pela ilustríssima doutora Elizabeth Sato, e a inteligência da PM, e por semana seguida dizia que uma criança de 12 anos não poderia ter cometido tal tragédia. Anos depois vem na televisão novamente para se aparecer alegando que uma criança de 11 anos que furtou um carro trocou tiros com a PM, que agiram em legítima defesa. Mesmo com testemunha e câmeras, ele afirmava que sim, uma criança de 11 anos furta, rouba e mata. É por diversas vezes esse abutre tentando se autopromover usa órgãos da imprensa que dá espaço para um mentiroso fazer sua propaganda política. Na eleição desse ano abraçava o candidato Márcio França e pedia para não votar em Doria. Após a eleição vem abraçando o mesmo candidato Doria para aparecer bem na foto. Agora nessa nova propaganda política diz que iranianos xiitas se uniram com nigerianos sunitas para fazer resgate no Brasil. Pede transferência de diversos presos do estado de São Paulo para presídios federais, pois isso solucionaria a violência no estado do Oeste, como se presídios federais estivessem solucionando o problema da violência em outros estados. Vamos ao Rio de Janeiro. Há anos diversos presos vêm sendo transferidos para esses presídios federais como tentativa de cessar a violência no estado do Rio, o que vemos há anos e atualmente no Rio e o contrário. Foi necessária uma intervenção federal, uma guerra no Rio, pois medidas adotadas como tirar presos no estado e transferir para unidades de federais não diminuiu a violência e o crime no Rio. Não, a violência aumenta cada dia no Rio e demais estados. Presídios federais hoje servem para punir os presos e suas famílias com espancamentos diários, suspensão de direitos previstos na Constituição e Lei de Execução Penal, e criam um sistema de violência e injustiça que o reflexo se vê nas ruas. Não há justiça nesses presídios, que comunidades de federais são espelho das ações do governo brasileiro. Injustiça nos presídios, espancamentos, suspensão de direitos e de visitas íntimas. Modelo já copiado por alguns estados. Injustiça social e mais violência. O caminho não é mais violência, é proporcionado por deveria cumprir as leis ou fazer com que elas sejam cumpridas, e sim mais educação, mais justiça social, mais cultura, mais oportunidades para os jovens e população. Isso, senhor senador Palhaço Olímpio, e o caminho para uma sociedade mais justa. E não precisamos de mais um palhaço na política. O Tiririca já faz isso muito bem. Sem precisar se autopromover, usar a mídia para manipular vidas e perseguir presos e suas famílias pela pura oportunidade de aparecer mais uma vez. E você, como sempre, o palhaço da vez, e suas falas e atitudes têm reflexo na vida de pessoas e da sociedade em geral. Então mais uma vez o palhaço voltou com mais sede de visibilidade e poder.